O vídeo de hoje é para você, jovem adolescente ou a jovem adulto que tem medo da carteira de trabalho. Pois hoje, depois de 25 anos de vida, eu estou chegando perto da primeira vez que eu vou tirar férias de trabalho. E isso é maravilhoso. E devido a isso, eu decidi fazer um vídeo contando mais ou menos a trajetória, por onde eu passei, por tudo que eu passei e o que eu tirei de cada uma dessas oportunidades profissionais. Então venha comigo e acompanhe. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Renan e você está no canal Pai Roqueiro. Desde já eu peço para você deixar o like nesse vídeo, se inscreva neste canal e ative o sininho de notificações, pois assim você ajuda este canal a chegar para mais pessoas. Então vamos pro vídeo. Bom galera, só fazer um disclaimer para vocês, né? E eu acho que muita gente deve passar por isso. Quando eu era mais novo, eu sempre procurei a tal independência. O que seria independência na minha visão? É poder ir numa loja, comprar um jogo, sem ter que chegar e falar assim, pai, me arma um dinheiro para comprar jogo, ou mãe, me arma um dinheiro para comprar jogo, ou se não, estou andando na rua, me deu vontade de comer alguma coisa, um lanche diferenciado, uma pizza, eu vou lá e compro. Só que todos sabemos que o dinheiro ele não vem do céu e todas essas coisas custam caro, então muitas vezes temos que trabalhar para comprar. Sim, podemos ter a situação também dos pais poder prover, da família prover, de ter alguma forma de sustento, mas de uma certa forma a gente sempre tem que ter dinheiro. E para isso a gente tem que trabalhar. Bom, galera, eu comecei a trabalhar com 15 anos e eu acho que isso começou porque eu namorava uma menina que ela tinha entrado numa oportunidade de estágio em uma grande fábrica de onde a gente morava e por mês ela tirava um dinheiro como uns 600 reais, uns 500 reais naquela época. E imagina só, 15, 16 anos, 600 reais, sendo que os pais pagam todas as contas e tal, é dinheiro, 600 reais só pra gente. Então era mágico, tanto que quando ela recebia, a gente pegava, ia no shopping e tal. Só que dentro de mim tava aquele negócio de tipo, tá, só ela tá bancando tudo, e eu, o que eu tô ajudando, o que eu estou provendo com isso? Então, juntando aquela forma de eu sempre querer ter a minha independência e o fato dela estar trabalhando, eu decidi procurar ingressar no mercado de trabalho. Eu tinha feito 16 anos e decidi procurar um estágio. E a minha primeira experiência profissional foi em uma ótica. Cara, esta ótica, ela fazia os óculos, as lentes na hora, né? Então, lá tinha todo o maquinário para colocar o grau na lente e tudo mais. E eles contratavam pessoas mais novas, assim, para operar essas máquinas. Era um trabalho que a gente ficava de pé o dia todo, mexendo nessas máquinas. Se eu conseguir achar o modelo da máquina, mais ou menos, eu coloco aqui, e operando aquela máquina era 6 horas de estágio, entrava às 8, 9, 10, 11, 12, até umas 4 horas da tarde, mais ou menos. 3 a 4 horas da tarde. Só que, além de operar aquelas máquinas, tinha uma certa rotatividade. Então, era um dia a gente operava as máquinas, outro dia uma galera cuidava do estoque, outro dia a galera cuidava da limpeza, outro dia a galera cuidava do balcão mesmo. Realmente era bem organizado lá, de uma certa forma. E eu ganhava 500 reais, eu ganhava até menos do que a minha namorada ganhava na época. Só que, assim, pensa, era um trabalho realmente pesado, assim, pra alguém que nunca iniciou no mercado de trabalho antes, né? Pra alguém que não tinha tido essa experiência de uma certa forma. E depois de um ano nesse trabalho, aprendendo muito, o que eu consegui tirar desse trabalho? Nesse trabalho eu consegui fazer coisas assim que eu nem imaginava como é que se fazia, nunca tinha feito em casa, porque nunca tinha sido cobrado, mas são coisas assim que eu faço até hoje. E você vai entender porque são coisas assim necessárias. E se você não faz, comece a fazer na sua casa, porque precisa com certeza. Que é passar pano no chão, varrer, recolher o lixo, ter um ambiente de trabalho organizado, trabalhar de uma certa forma organizada, saber que naquele momento que você está dedicando para o seu emprego, vai ser o seu emprego. Aprendido isso, eu já estava começando a ficar exausto, porque era realmente pesado, principalmente para um garoto de 16 anos por aí. Era exaustivo, principalmente porque também nessa ótica o dono pegava os estagiários e levava a gente para trabalhar na construção de um estacionamento que ele estava fazendo. Então muitas coisas a gente, tinha que operar furadeira, tinha que subir aquelas paredes de madeira, sabe? Agora eu não sei ao certo. Sim, tinha muita gente que reclamava, só que eu gostava disso de uma certa forma, eu gostava de pegar. E eu admirava também os donos dessa ótica, porque, assim, o filho do dono, mesmo podendo estar num cargo mais executivo, era um que pegava furadeira, era um que dava exemplo, ele fazia.
até o dono da empresa, o dono da empresa era um milionário, assim, o cara tinha dinheiro, ele pegava e falava pra gente que ia jogar golfe, assim, ele mesmo, quando precisava, ia lá, ensinava a gente como devia ser feito, era um cara mais reservado, mas ele mostrava muito exemplo, tanto que ele dava aula de administração pros funcionários 1 hora antes de começar o expediente. E isso, eu frequentava essas aulas de administração e realmente eu gostei muito. Só que, depois de um tempo, eu queria uma experiência que eu ficasse um pouco mais tranquilo e pudesse me desenvolver mais na parte artística e tudo mais. E foi aí que eu achei a oportunidade de um estágio para marketing numa agência de viagens. E como é que funcionava? Basicamente, eu alimentava redes sociais, eu criava os desenhos para essa agência de viagens, criava adesivos, criava folders, fazia toda essa parte assim na questão gráfica para eles e também aprendi muita coisa sobre agência de viagem, aprendi muita coisa sobre destinos turísticos, mesmo sem nunca ter viajado para fora do Brasil. Eu conheço a Disney, assim, posso dizer de cabo a rabo, porque realmente eu pegava muito para estudar sobre Disney e tudo mais. Tanto é que hoje meu sonho de viagem é fazer cruzeiro, né? Eu nunca fiz um cruzeiro, mas sempre que eu pegava alguma coisa relacionada a cruzeiro, eu ficava namorando ali aquela experiência, assim. Passei 1 ano nessa agência, né? Eles não queriam renovar o contrato. A princípio, eles precisavam de uma pessoa que era mais focada na parte gráfica mesmo, na designer. E eu era mais focado, assim, nas vendas, né? Assim, o que me entretinha mais era as vendas, os pacotes e tudo mais. E pra eles, o que eles precisavam era a parte gráfica. Então, preferiram suspender o contato. Depois disso, eu tava na fase pra terminar o ensino médio. Decidi terminar o ensino médio e decidi o que eu ia fazer da minha vida. E foi aí que meu pai me deu a oportunidade, que ele falou assim: olha, eu pago a faculdade pra você e tento te colocar aqui na empresa que eu trabalho. Ele trabalhava numa empresa que prestava serviço para um órgão público e ele acabou me colocando como estagiário nesse órgão público. E nesse trabalho, realmente eu gostava bastante. Eu trocava mouse, eu trocava teclado, estava monitor. Era um menino da TI, né? Sempre que algum software, algum programa não estava funcionando, eles me chamavam. Eu sempre tive uma visão que eu achava que trabalhar de terno e gravata seria o suprassumo, assim, o ápice da pessoa bem-sucedida na vida. Eu acho que muita gente deve ter esse tipo de pensamento, né? A pessoa coloca um terno e tudo. E nesse trabalho, 18 anos, eu já colocava calça, roupa social, trabalhava com um monte de engravatados, conheci pessoas bem importantes até aqui de São Paulo, mas acabou que nesse trabalho eu conheci o pior dos mundos, assim, quando a gente se fala de trabalho, que são pessoas que querem passar por cima de você, são pessoas que tentam aproveitar de uma certa forma daquilo que você está fazendo, são pessoas que querem passar, e devido a esse tipo de pessoa, eu acabei caindo, assim, nesse papo, né, pela questão da inexperiência e tudo mais, e acabou que, em questão de 1 ano, mais ou menos, eles também preferiram suspender o contrato comigo, né. Dessa vez foi a primeira vez, de fato, que eu fui mandado embora, de verdade. Eu lembro que eu não tinha nem pego o seguro-desemprego, porque eu precisava de 1 ano e meio de experiência na carteira para pegar seguro-desemprego e eu tinha acho que 1 ano. Devido a essa questão que eu falei, nossa, isso daí me desolou, cara. Tipo, eu caí numa depressão forte, eu não sabia mais o que fazer da minha vida, né? Eu gostava do trabalho, só que eu fui realmente traído, assim, de uma certa forma lá, né? Mas realmente foi muito difícil. Então eu entrei numa depressão, não sabia o que fazer, queria matar a TI da minha vida, não queria mais saber desse negócio de TI, porque realmente eu tinha me dedicado, tinha tirado certificações e tudo mais. E foi aí que um amigo meu trabalhava numa empresa grande de telemarketing e falou assim: olha, aqui nessa minha empresa a gente contrata a rodo, é só fazer entrevista que você é capaz de ser contratado. E beleza, fui lá fazendo essa entrevista, tinha data e hora marcada fixa pra fazer. Achei muito interessante que uma das dinâmicas, assim, da entrevista era criar um produto fictício e tentar vender pro entrevistador de tudo que é forma. Então, eu lembro que eu tinha criado, sei lá, uma camisa que não precisa lavar, alguma coisa assim. Eu não lembro agora o que. Só que, meu, cara, era jogo duro. Era não. Até uma hora que ele via que eu tava insistindo, e ele falou assim: não, tá bom. Tranquilo. E eu entrei pra trabalhar nessa empresa. E fazia telemarketing. Porém, pelo fato de eu ter um certo conhecimento de TI, o que eu vendia? Eu vendia basicamente um serviço de empréstimo de equipamento de TI para pequenos empresários. Só que
os equipamentos oferecidos não eram equipamentos realmente bons, que iriam fazer a diferença, e também os empresários para quem oferecia, muitas vezes não precisava desse tipo de equipamento. Então, assim, eu gostava do trabalho, gostava da dinâmica, gostava da equipe, de uma certa forma, porém não gostava muito da experiência que era vender este produto. Só que eu acho que o maior problema desse trabalho foi quando chegou no final do mês. Eu tinha 18, 19 anos, só que eu já morava sozinho também, meu pai de vez em quando me ajudava, só que na questão de conta de casa e tudo mais, eu que tinha que pagar. E quando chegou o final do mês eu vi que não pagava nem metade das contas esse valor. Então acabei desistindo, de verdade, procurando outra alternativa. Era um tempo que eu me sentia muito perdido também. E fui procurar alguma coisa que eu sabia fazer. O que eu sabia fazer naquela época? O que eu achava que era a única coisa que eu sabia fazer? Tocar bateria. Então eu decidi procurar escolas de música e entrei como professor de bateria. Só que também aconteceu a mesma coisa. Eu vi que não ia conseguir pagar meu aluguel. Adorava também o serviço, porque, pensa, eu conseguia tocar bateria o tempo todo, sempre que eu quisesse. Tinha alunos que gostavam de receber as aulas de bateria, só que, assim, tem que pagar a conta, né? Então, não deu. O que acontece é que, realmente, eu pedi arrego na época, eu não tinha mais como me sustentar sozinho aqui em São Paulo, e pedi ajuda pra minha mãe na época e decidi voltar a morar com a minha mãe até. E foi um momento, assim, meio turbulento, porque... Beleza, eu morava com a minha mãe, então eu já tinha aquela segurança de estar amparado, né? Caso não tenha emprego de uma certa forma, pois a casa da minha mãe era própria, ela também trabalhava, pagava água, luz, tudo mais, então assim, eu sabia que de uma certa forma eu estaria amparado. Só que aí ela também falou que eu devia trabalhar, né? Se eu quisesse sustentar minha saída, se eu quisesse sustentar minhas coisas, eu devia trabalhar. E eu queria voltar para a empresa de telemarketing que eu havia trabalhado no passado, só que agora nessa cidade, só que eu tinha que esperar um time de 6 meses para iniciar. Então eu decidi iniciar numa empresa de fast food, uma das grandes empresas de fast food, e foi aí que eu fui trabalhar nessa empresa de fast food e vi realmente que, nossa, é muito diferente a questão de trabalhar em um escritório climatizado, trocando mouse, trocando monitor, por um emprego onde eu não podia sentar um minuto, eu tinha que estar sempre fazendo alguma coisa, mesmo que não existisse trabalho. Ou seja, não tem cliente na loja, não tem nada a se fazer, pega um pano e passa, não fica parado de jeito nenhum. Era um lugar que não podia falar nada, tanto que quem já trabalhou nesse lugar tá ligado que a frase famosa desse lugar é somente ok, obrigado. Só que sim, tinha muita gente que achava ruim, só que sempre que eu passei por essas situações, seja na ótica, ou seja, nessa empresa de fast food, eu sempre acabei pensando o seguinte: eu tô aqui por minha vontade, eu tô aqui por minha escolha. Se eu quiser sair, a porta da rua é sementinha da casa. A diferença é que eu não vou ter dinheiro. Então, isso que nunca me abalou. Eu recebi um dinheiro bom no final do mês até. Essa empresa, ela não paga mal comparado com as outras situações que eu passei, mas também era um cargo muito exaustivo, não tinha folga de uma certa forma, tinha que trabalhar todos os dias, a folga era um dia aleatório da semana, então era um negócio que impactava muito a cabeça, tinha dias de pico, então tinha dias que eu lotava, mas o que eu aprendi nessa empresa foi trabalhar organizado, porque todo dia que lotava, todo dia que ficava uma bagunça, de certa forma os pedidos não saíam do controle, porque tinha uma certa até matemática para se fazer, para se montar os pedidos que a gente conseguia entregar em 1 minuto. É incrível, né? Até hoje, quando eu vou nesse fast food, eu fico olhando e fico contando quando eu peço o pedido para ver se vai chegar em 1 minuto. Porque quando eu trabalhei lá, realmente a gente era assim, um esforço absurdo para fazer chegar isso. Só que, como eu falei, eu preferia trabalhar em escritório, preferia trabalhar mais quieto, mais de frente ao computador, de uma certa forma, e decidi voltar para essa empresa de telemarketing, como eu não tinha o peso de ter que sustentar uma casa. Então, entrei nessa empresa de telemarketing de novo,
acabei ganhando menos, né? Só que, incrivelmente, eu passei um mês nessa empresa de telemarketing, porque eu recebi um e-mail que uma das entrevistas que eu tinha feito lá em São Paulo tinha sido aprovado. E, tipo, assim, entrevista já havia uns 6 meses que eu tinha feito, eu já tinha até esquecido que eu havia feito. Só que o que aconteceu? Nesse período que eu tava na empresa de telemarketing pela segunda vez, eu comecei meu relacionamento atual com a minha esposa. Então a gente começou a namorar, só que ela morava em outra cidade. O que a gente decidiu fazer? Eu passava de segunda a sexta na casa do meu pai, em São Paulo, e todo final de semana eu pegava a moto e ia até a cidade que a minha esposa tava. Então era segunda a sexta em São Paulo, sábado e domingo em outra cidade. E trabalhava nessa empresa. Só que assim, essa rotina, ficar 5 dias sem esposa, ver só de final de semana, quando tem que ver, fazer uma grande viagem, 1h30 de carro ou 1 hora de moto, a ida, mais 1h30 de volta, daí dias que tá frio, eu tinha que me empacotar inteiro pra ir na moto, então acabou que realmente eu vi que não fazia sentido continuar naquele emprego que eu tava em São Paulo e decidi voltar pra cidade onde eu tava, só que agora com uma casa alugada. E o que a gente ia fazer? Eu não tinha plano nenhum, eu tava totalmente desesperado, porque de uma certa forma a gente já morava de aluguel, ela trabalhava nessa empresa de telemarketing também, que eu tinha falado, e cada vez que você sai dessa empresa de telemarketing tem um cooldown de 6 meses para você voltar. Então, até que um dia um técnico de uma empresa de telecomunicações estava instalando serviços lá em casa, e eu decidi abraçar a ideia e perguntar como é que fazia pra trabalhar disso daí e tudo mais. Ele me também passou a mesma coisa que o outro, data e horário de entrevistas marcado e pronto. E foi aí que eu virei instalador de serviços de telecomunicações. Então, fazia instalação, subia em poste, subia em telhado pra fazer isso. E eu descobri que eu tenho labirintite. Então, eu subia escada, me dava tontura. Até hoje, se eu subo escada, me dá tontura. Assim, minha esposa e eu acabamos ficando com medo, assim, de acontecer algum tipo de acidente ou alguma coisa de fato. E preferimos procurar outra situação. E foi aí que eu também virei técnico de celular. Eu passei 15 dias como técnico de celular, aprendi a desmontar um iPhone inteiro e montar de novo. Só que dessa jornada também eu cometi um erro que eu passei um produto errado na maquininha, então em vez de cobrar R$ 80, eu acabei cobrando 80 centavos. E esse erro, como ainda estava na fase de experiência e tudo mais, não teve perdão de uma certa forma. Mais uma vez, em casa, sem nada, somente eu e minha esposa, a única fonte de renda, minha esposa trabalhando, então foi uma situação bem difícil. Foi aí que ela olhou pra mim e falou: Renan, você tem que estudar programação. Um primo meu olhou pra mim e falou a mesma coisa. E foi aí que eu decidi estudar. Comecei a estudar. Estudei. Até que eu decidi até que eu achei um estágio em São Paulo que tinha uma certa ligação com programação. Nesse estágio, também trocava mouse, trocava teclado, só que eu já tinha conversado previamente com o gestor que eu estava estudando programação. Eu estava estudando Java, então ele deixava eu ter esse tempo para estudar. E além disso, eles me ofereciam aula de inglês. Então, estava nesse estágio e tudo mais. Infelizmente, eu tive que voltar para a situação de passar segunda a sexta em São Paulo e depois final de semana com a minha esposa. Só que desta vez o plano era a gente se mudar para São Paulo mesmo. Então foi aí. Tava lá trabalhando, estagiando e tudo mais. E estudando programação. Foi aí que uma situação que eu tinha mudou. Eu ia acabar recebendo R$ 800 a menos do que eu já recebia, né, devido a alguma alteração burocrática na empresa. E eu perguntei para eles: olha, tem oportunidade de me efetivar? Eles olharam e falaram assim: olha, a gente gosta muito de você, só que a gente não faz isso. A gente espera o contrato acabar, o contrato de estágio acabar, renova o contrato de estágio e se a gente gostar, aí a gente renova. Eu falei assim: não, tudo bem. É protocolo da empresa, não posso interferir nisso. Foi aí que eu decidi enviar currículo e tentar de uma certa forma como programador. Eu acho que em 2 dias eu recebi uma ligação de um dono de uma pequena empresa. Ele ouviu minha história, ele ouviu essa história que eu tô contando pra vocês.
e decidiu me dar uma chance. Quando eu entrei para trabalhar nessa empresa, ele pegou e já me deu um desafio, de fato, que era construir uma página em JavaScript que funcionava até offline. Então, que nem louco, eu comecei a pesquisar, comecei a criar e fiz essa página. E nesta empresa eu tive a oportunidade de poder conhecer de fato o que um programador fazia. Eu não sabia tudo de programação, na verdade eu não sabia nem o básico, eu sabia um pouco. Mas ele confiou, me deu instrução, tanto que eu tenho uma estima enorme por ele. Se ele estiver vendo esse vídeo, ele sabe de quem eu tô falando. E assim, ele sabe que ele mudou minha vida. E trabalhando nisso daí, acabou que eu acabei recebendo propostas para outras empresas. Chegou uma situação na minha vida que eu não procurava mais emprego por estar desempregado. Eu procurava emprego pela falta de dopamina que eu recebia. Porque assim, eu entrava numa empresa, eu acabava dominando exatamente tudo aquilo que a empresa tinha para me oferecer de conhecimento. Eu peguei gosto por estudar programação e eu acabava procurando empresas com maiores desafios e também acabando com maior remuneração. O que acontece? Que eu fui convidado para trabalhar numa grande empresa de São Paulo. E um fato interessante que chega até a ser uma ironia. Eu sempre falava que, para mim, o sucesso aqui em São Paulo seria trabalhar na Paulista. E quando chegou nesta parte da história, a empresa que eu estava trabalhando se localizava na Paulista. Então, assim, neste momento, eu tinha me realizado. Só que menos de um ano nessa empresa eu recebi outra proposta também. Aceitei, fui recebendo outra proposta, aceitei. Até que eu tô onde eu tô hoje. Hoje eu sou programador há 5 anos. A empresa que eu tô atualmente já tem 1 ano. Tô tirando férias. E por que eu contei essa história pra vocês? Simplesmente pelo motivo de quando a gente é mais novo, quando a gente é adolescente ou jovem adulto, a gente se sente perdido. A gente é uma fase que a gente não sabe aquilo que a gente faz, a gente não sabe aquilo que a gente gosta, a gente não sabe aquilo que vai fazer. A gente tem medo de não fazer aquilo que gosta. Por exemplo, eu tinha medo de entrar em algum trabalho e isso daí fosse o fim da minha vida como músico. De um certo modo foi, pois eu parei 5 anos de tocar, 5 anos de fazer música. Mas olha, hoje eu tenho a minha bateria aqui, eu tenho minha guitarra, eu tenho meu microfone, hoje eu faço aula de canto. Então mesmo que a gente se sinta perdido, mesmo que a gente se sinta de uma certa forma desmotivado com tudo aquilo, é uma fase. Eu acho que a solução para isso, a solução para uma vida estável, a solução para um sucesso financeiro, eu acho que eu aprendi que é tempo. O tempo ele resolve tudo e você tem que respeitar o tempo. Você tem que respeitar as escolhas. Você tem que respeitar o tempo das suas escolhas. Tem a questão da organização. Porque se você não tiver tempo organizado, você pode ser o melhor naquilo que você faz em tudo. Mas se você não se organizar, se não entrega, você não vai fazer nada. Estudo é o principal. Quando eu era mais novo, eu falava que eu queria ser músico e recebia a máxima: música não dá dinheiro. Ah, não sei o que não dá dinheiro. Minha esposa, ela queria ser fotógrafa. Os pais dela falaram: fotografia não dá dinheiro. Galera, tudo dá dinheiro quando você sabe fazer. Ou seja, tirar uma foto, realmente, se eu pegar meu celular agora e tirar uma foto, pode não dar dinheiro. Mas se eu tô num casamento e fotografo, ali já me dá dinheiro. Do mesmo jeito, música. Eu posso não ganhar dinheiro com música, mas sei lá, vamos pensar bem, o Axl Rose ganha. Ele é uma pessoa normal, que nem eu. Ah, o Axl Rose americano e tudo mais. Beleza, o Chorão ganhava dinheiro com música. Vários outros artistas. Tudo aquilo que você se dedica a fazer, você pode ganhar dinheiro. Se você sabe editar muito bem vídeo, invista em saber editar e principalmente não guarda esse dom pra você, guarda esse dom pros outros, porque ao longo desta jornada inteira, eu acabei vendo que tudo aquilo que eu faço pros outros hoje e ganho dinheiro com isso, são coisas que eu já fazia pra mim. E muitas vezes são coisas que eu não imaginava que dava dinheiro. E muitas vezes dão dinheiro pra caramba até. Bom, eu acho que eu já falei demais, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas esse vídeo serve mais para tentar motivar vocês a não desanimarem. A vida está ainda apenas no começo.
Ainda tem muita coisa para vocês passarem. E se você não souber aquilo que você faz, foque em uma coisa que você faz muito bem e torne-se o melhor. Se você toca a bateria muito bem, pratica, grava, vá a lugares onde isto é valorizado. Casas de show, eventos, centros culturais, isso é valorizado. Se você for pro lugar certo, o que eu digo? Eu gosto muito de cozinhar, mas eu vou ficar indo em feiras tecnológicas. O que tem a ver? Vai em feiras gastronômicas, aprenda paladares novos, crie sua própria marca, crie seu próprio investimento, venda aquilo que você consiga fazer. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço demais você ter assistido até aqui. Mais uma vez eu peço para você se inscrever no canal, deixar o like neste vídeo, ativar o sininho de notificações. Eu espero que você tenha gostado de verdade do vídeo e eu estou indo nessa. Até a próxima. Tchau!